Imagina uma criança que nunca falou uma frase completa na vida. O vocabulário é super restrito. Uhum, é um desafio gigante. Exato. A comunicação parece um cofre trancado. E aí, do lado, essa mesma criança canta um refrão inteiro de uma música com a melodia, o ritmo e a articulação perfeitas. Nossa, sim. Isso só como um milagre para muita gente, mas não é, né? Na verdade, isso é um verdadeiro tipo hackeamento neurológico. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Para quem está ouvindo e tem interesse em entender como a aprendizagem opera nas engrenagens mais secretas da mente humana, a nossa conversa de hoje vai mudar muita coisa. Com certeza. É um tema fascinante. Nós estamos com um material incrível em mãos hoje, que é uma análise bem detalhada de uma apostila do curso Melodias que Transformam, musicalização adaptada para TEA e Síndrome de Down. É um material desenvolvido pelo educador Newton César de Almeida. E o que torna esse tema tão urgente, sabe, é que a sociedade, de forma geral, meio que colocou a música numa prateleira errada ao longo do tempo. Como assim, na prateleira errada? A gente vê a música ou como puro entretenimento, tipo só para relaxar, ou como uma busca implacável para aquele virtuosismo em conservatórios super rígidos, né? Ah, entendi. Aquela coisa do gênio musical. Isso. E o que a gente vai desbravar hoje tira a música totalmente dessa caixa. Ele é posicionado aqui como uma ferramenta biológica mesmo, uma intervenção neurocognitiva. E a nossa missão neste mergulho é extrair os fundamentos dessa abordagem e transformar isso num roteiro prático. A gente quer entender como educadores, terapeutas e até os familiares em casa podem usar esses estímulos sonoros para promover desenvolvimento motor, cognitivo e emocional de verdade. Exato. Tirar da teoria e botar na prática. Certo. Vamos desempacotar isso, porque o alicerce de toda essa mudança não é a arte pela arte, né? É a neurociência nua e crua. Então, como exatamente uma melodia consegue contornar essas barreiras e reconfigurar o cérebro físico? Olha, o mecanismo é incrível porque a música é um dos pouquíssimos estímulos que a gente conhece que não atinge só uma região isolada. Ela não tem um endereço único na mente. Ela se espalha, então. Exatamente. Quando alguém interage com um instrumento ou uma canção, rola uma verdadeira tempestade elétrica lá dentro. Caramba. O sistema límbico acende para processar a emoção, o córtex pré-frontal entra em estado de alerta total para organizar a cognição, o hipocampo vai lá e puxa a memória da letra. E aqui está o grande truque. Manda. As áreas de Broca e Wernicke, que são os centros da linguagem no cérebro, começam a trabalhar em sincronia com o córtex motor, que é quem coordena o movimento físico. Uau, é uma ativação em massa, né? O cérebro inteiro trabalhando junto. O que é fascinante aqui é que essa ativação global força o que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro humano é super maleável. Então, se uma via neural responsável pela fala está danificada ou subdesenvolvida... A música acha um atalho. Exato. A música usa o ritmo e a melodia como uma espécie de cavalo de Troia, sabe? Ela acessa esse centro da linguagem por uma porta dos fundos. Eu gosto de pensar nisso como um engenheiro de trânsito brilhante. Imagina que existe uma rodovia principal no cérebro, tipo a via da comunicação social ou da coordenação motora. Mas ela está totalmente bloqueada, tem um congestionamento lá e a informação não passa de jeito nenhum. Ótima analogia. Aí a música entra como esse engenheiro. Ele olha para o trânsito e, em vez de tentar consertar o asfalto quebrado ali na hora, ele constrói rapidamente um viaduto, uma nova rota expressa para a informação chegar no destino. É bem por aí. Mas com um detalhe crucial nesse seu viaduto aí. Esse engenheiro constrói a nova rota usando o ritmo e vibração como material, não o asfalto. Ah, o ritmo é a estrutura. Isso, o ritmo funciona como um andaime neurológico. E isso leva a gente para a maior mudança de paradigma dessa abordagem inteira. Se a gente está construindo novas rotas, o princípio número 1 da musicalização inclusiva é que ela nunca foca naquilo que o indivíduo não consegue fazer. Foca no que já funciona. Exatamente. O olhar clínico tem que ser inteiramente voltado para as potencialidades. O que faz todo sentido prático, né? Se o objetivo é construir o viaduto, ficar focado no buraco da pista antiga é pura perda de tempo.
De energia. A música não é usada para consertar um déficit. Ela cria um terreno fértil, onde os talentos que estão ali adormecidos começam a florescer. legal. A gente usa a facilidade que a criança tem com a melodia para puxar aquela dificuldade com a fala, por exemplo. Mas para isso funcionar bem, a gente precisa conhecer profundamente o terreno onde a gente está construindo. Claro, porque os bloqueios e as vias expressas variam drasticamente dependendo de quem a gente está ajudando, né? Com certeza, não tem receita de bolo única. Então vamos falar sobre a aplicação em pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e também pessoas com síndrome de Down. Como que esse terreno difere na prática? Bom, no caso do TEA, os desafios muitas vezes giram em torno da comunicação social e, de forma muito forte, do processamento sensorial. A questão da sensibilidade, né? Ou hipersensível a sons, luzes, texturas. Então, o mundo ao redor pode parecer alto e caótico demais para eles. Uma sobrecarga. Mas, em contrapartida, tem pontos fortes que são gigantescos. Muitos indivíduos no espectro têm uma memória auditiva formidável e um reconhecimento de padrões que é quase matemático, sabe? Eles pegam o padrão musical muito rápido. Muito. E a música oferece justamente essa estrutura. Uma canção tem um começo, meio e fim que são lógicos. Ela oferece aquela previsibilidade que o cérebro autista tanto busca. E vira um canal de comunicação não verbal super seguro para eles. Perfeito, é exatamente isso. E o terreno da síndrome de Down tem outras características, né? Me parece muito mais físico. Sim, a síndrome de Down traz desafios que envolvem atrasos no desenvolvimento cognitivo, mas a barreira física é muito marcante por causa da hipotonia. Hipotonia é a falta de força muscular. E isso é a redução do tônus muscular. E isso afeta, por exemplo, a musculatura da articulação vocal, o que dificulta a fala, e também a coordenação motora fina. Entendi. E qual é a potencialidade aí? Olhando para o potencial, pessoas com síndrome de Down costumam ter uma musicalidade inata altíssima. Eles têm uma facilidade enorme em imitar ritmos, e a música age como um motivador social fortíssimo. Eles adoram participar, sabe? Entender esses perfis é o primeiro passo para derrubar preconceitos, com certeza. A gente precisa dar uma limpada no terreno antes de construir. Porque tem mitos que acabam paralisando os educadores antes mesmo de a primeira nota tocar. Ah, os mitos são um grande problema. O primeiro que o material traz é o famoso mito do savante. Aquela ideia meio de filme de Hollywood de que toda pessoa com autismo esconde um gênio musical nível Mozart, né? Que a pessoa só precisa de um piano de cauda ali para brilhar. Nossa, Hollywood tem uma culpa enorme nisso. O savantismo, que é essa habilidade monumental, desproporcional, é raríssimo na vida real. É uma minoria da minoria. Exato. Ocorre numa fração minúscula. Aí, quando o educador ou a família entra na sala de aula esperando um prodígio, eles colocam uma pressão que é esmagadora na criança. Imagino, frustra todo mundo. A realidade é que o interesse e a aptidão no espectro variam tanto quanto em qualquer outro grupo de pessoas. O nosso objetivo ali não é formar um concertista profissional, é usar a música como ponte para a autonomia. E há outro mito que eu considero ainda mais perigoso porque ele acaba mascarando oportunidades reais de desenvolvimento. É o mito da limitação motora na síndrome de Down. Ah, esse é clássico. É aquela crença de que, devido à hipotonia muscular, a pessoa simplesmente não tem coordenação para segurar uma baqueta ou tocar um instrumento. E ponto final. Se conectarmos isso ao quadro geral e à ciência do movimento, a gente vê que esse mito inverte totalmente a relação de causa e efeito. Como assim me inverte? Para entender a hipotonia, imagina a sensação de você tentar tocar um piano usando aquelas luvas de inverno que são super grossas e pesadas. Nossa, deve ser horrível. O cérebro manda o comando, mas a resposta física é lenta, cansa rápido. O erro é achar que a gente precisa tirar as luvas primeiro para só depois poder tocar o instrumento. Mas a luva não sai. Exato. A musicalização propõe um caminho inverso. Segurar a baqueta e bater num tambor é o próprio exercício fisioterapêutico. A música é a terapia motora, então. Isso.
O som imediato que o tambor faz dá um feedback auditivo para o cérebro que diz tipo, olha, você conseguiu, o movimento funcionou. E esse ciclo de repetição vai desenvolvendo a micromemória muscular e fortalecendo o tônus aos pouquinhos. Eu entendo perfeitamente a teoria, e ela é linda. Mas aqui eu preciso puxar um pouco o freio de mão e trazer para a realidade caótica de uma sala de aula normal. Manda. Dar um tambor ou um chocalho para uma criança que tem hipersensibilidade auditiva ou dificuldades extremas de atenção, cara, isso soa como uma receita pronta para o desastre. Soa mesmo. Como que isso não se transforma num festival de ruído e em crises sensoriais terríveis? Como a gente organiza isso de forma objetiva no dia a dia para garantir que o aprendizado aconteça? Olha, essa é a dúvida que assombra 9 entre 10 educadores iniciantes, sabe? E a resposta é simples: método. A gente não entrega um tambor no primeiro minuto da aula. Tem um preparo antes? Muito preparo. Existe toda uma engenharia por trás de uma sessão de musicalização inclusiva. É estruturado num processo bem gradual, quase como um funil, sabe? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como que a gente pega toda essa neurociência e transforma num roteiro prático? Digamos que um educador tenha um aluno novo, nível iniciante total, e ele vai planejar as primeiras 4 semanas de trabalho. Qual é o ponto de partida? Bom, a primeira semana nem foca no instrumento em si. Ela é focada no que a gente chama de avaliação inicial e levantamento de histórico. É mais uma entrevista, então. Quase isso. O educador atua como um verdadeiro investigador sensorial. Ele tem que sentar com os pais e entender o que causa desregulação nessa criança. É uma sirene? É o barulho do liquidificador? Entender os gatilhos, né? Isso. E também o que acalma ela. Quais são os hiperfocos? Porque sem esse mapa do terreno, qualquer estímulo que você der na sala é um tiro no escuro. Total. O professor precisa observar como a criança se move no espaço, como ela reage a sons muito suaves, tudo isso antes de propor qualquer atividade prática com o instrumento. Ou seja, a primeira semana é pura auditoria do ambiente e criação de conexão. Aí, com esses dados em mãos, a gente entra numa fase que eu acho um verdadeiro hack interdisciplinar. Que são as metas. Exato. É a aplicação de ferramentas de gestão corporativa lá do mundo dos negócios na educação musical. A criação de metas SMART. Perfeito. Bom, SMART é um acrônimo em inglês para objetivos que são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizáveis. E olha, essa é a ferramenta perfeita para destruir a subjetividade que existe na educação inclusiva. Porque, muitas vezes, os objetivos que a gente vê no papel são poéticos, mas na prática são meio inúteis. É, tipo, o aluno vai melhorar a interação. Exatamente. Melhorar a interação não significa nada na prática do dia a dia. Como que eu meço isso no final do mês? Não tem como. A Meta Smart transforma esse objetivo num laser focado. Tem um exemplo no texto que eu achei ótimo. Ah, o do João. Isso. A meta diz assim: ao final de 4 semanas, o João de 6 anos com TEA será capaz de tocar um tamborim marcando o pulso da música de boas-vindas, acertando 3 de 5 tentativas, com auxílio físico mínimo. Viu a diferença? A clareza disso é libertadora para o professor. Tem um prazo claro, que são as 4 semanas, tem a ferramenta exata, que é o tamborim, e é mensurável, né? Acertar 3 de 5 tentativas. E é super realista. Exato. E com essa meta bem definida lá na segunda semana, a gente precisa começar a preparar o campo de batalha. Sim, como estruturar o ambiente e fazer aqueles ajustes sensoriais para evitar aquele caos do festival de ruído que eu mencionei antes. O ambiente dita totalmente o sucesso da sessão. Ele precisa comunicar uma coisa acima de tudo: previsibilidade. Sem surpresas assustadoras. Nenhuma. Se o histórico do João indica que ele tem hipersensibilidade auditiva, a sala precisa ser super silenciosa, o educador vai começar com volumes muito baixos, talvez usando instrumentos acústicos mais suaves. Ou até abafadores de ouvido no começo, né? Sim, abafadores são ótimos. Mas se por outro lado o aluno tem hipossensibilidade e ele busca ativamente estímulos mais intensos,
o educador precisa adaptar para cima. Como ele faz isso? Pode usar aquelas caixas de som que transmitem vibração direto para o chão para ele sentir no corpo, ou usar instrumentos que tenham texturas mais rugosas e marcantes. E vai além do som também. O texto menciona que os recursos visuais e tecnológicos são pontes fantásticas nesse processo. Com certeza, o visual apoia muito. O uso de cartões de figuras espalhados pela sala para mostrar exatamente o que vai acontecer em seguida, né? E partituras não precisam ser aquelas linhas complexas, pretas e brancas de conservatório. Elas podem ser apenas blocos de cores diferentes. Nossa, o uso de cores muda o jogo. Teclados com marcações visuais coladas nas teclas, flautas de êmbolo, que são muito mais fáceis de segurar. É a adaptação da ferramenta à mão da pessoa, e não o contrário, que é o que a gente costuma ver por aí. É a ergonomia da inclusão, sabe? Uma vez que o ambiente está blindado e os recursos estão todos ajustados, lá na terceira semana a gente já entra na anatomia de uma sessão de música completa. E um detalhe, essa sessão nunca pode ser improvisada. Tem que seguir um roteiro rígido. Sim, ela segue uma curva muito bem desenhada. O aquecimento, o desenvolvimento e o encerramento. O famoso warm-up, development e cool-down. Como que essa coreografia funciona na prática ali na sala? Bom, tudo começa com a música de boas-vindas. E o pulo do gato aqui é que tem que ser a mesma música todas as vezes. Tipo, olá, como vai? Que bom que você veio. A mesma música sempre, não fica chato. Para quem tem desenvolvimento atípico, não. Esse aquecimento sonoro envia um sinal direto para a amígdala cerebral da criança, que é o nosso centro do medo, dizendo o seguinte, olha, este lugar aqui é seguro e você sabe exatamente o que vai acontecer agora. Ah, isso baixa a guarda da criança na hora. Exatamente, o nível de ansiedade despenca. E em seguida a gente entra na fase de desenvolvimento, que é o coração da aula mesmo. É onde a gente vai trabalhar aquela meta do tamborim que a gente definiu. Mas como educador, guia a criança até a ação sem causar desconforto. Porque falar pega o tamborim e bate pode não funcionar. E geralmente não funciona. A gente usa um processo chamado modelagem. O educador não dá instruções verbais longas, ele simplesmente pega o tamborim e toca primeiro. Ele faz para a criança ver. Isso, mostra visual e auditivamente o que ele espera que aconteça. Depois ele pode usar o que a gente chama de prompt físico. O que seria o prompt físico? Imagina que a criança tem síndrome de Down e hipotonia, aquela fraqueza muscular. O educador pode envolver gentilmente a mão da criança com a sua própria mão, ajudando ela a segurar a baqueta e a fazer o movimento no tambor. Transferindo o peso do movimento aos poucos, né? Perfeito. É uma assistência que vai desaparecendo à medida que a criança ganha força e autonomia. E durante esse pico de atividade intensa, é super vital intercalar esses momentos com pausas para audição passiva. Para não gerar aquela sobrecarga cognitiva de novo. Exato. O cérebro precisa de um respiro para assimilar a nova rota que acabou de ser construída. E aí, depois desse pico, vem o encerramento, que eu imagino que seja tão crucial quanto o aquecimento, porque pensa bem, terminar a aula de forma abrupta quebra toda a confiança que o professor demorou a aula inteira para construir. Sem dúvida nenhuma, o cool-down é uma rotina de aterrissagem. Tem que ser uma música de despedida mais lenta, mais calma. Ela sinaliza para o corpo que o esforço acabou. É um aviso neurológico de transição. Isso, já preparando a criança para a próxima etapa do dia, seja entrar no carro para voltar para casa ou ir para outra terapia com a fono. O que nos leva ao encerramento dessa jornada inicial de 4 semanas, né? Que é a retroalimentação de tudo isso. A aula acaba, o João vai para casa. Como a gente garante que essas conexões neurais que o nosso engenheiro de trânsito acabou de construir não desapareçam ao longo da semana? O registro contínuo. É o registro meticuloso que diferencia uma terapia de verdade de um simples passatempo. O professor tem que anotar tudo. Tudo. O educador precisa anotar. O que funcionou, o que causou distração. O João conseguiu 2 acertos em 5 hoje. Excelente. Anota lá, estamos no caminho. Mas a chave mestra mesmo para consolidar esse aprendizado em definitivo é o diálogo ininterrupto com os pais. Porque o plano das próximas semanas depende do que acontece fora da sala de música, né? Exatamente. E como empoderar essas famílias? Porque a gente sabe que muitos pais se sentem super incapazes de continuar esse estímulo em casa por não serem músicos, não tocarem nenhum instrumento.
Como orientar eles de uma forma simples? A grande sacada é que a orientação não é sobre ensinar nota musical para os pais. É sobre transferir a rotina de segurança. Como assim? Sabe aquela mesma música de boas-vindas e a música de despedida que ancorou a previsibilidade lá na sala de aula? O educador pode pedir para os pais usarem essas exatas mesmas músicas em casa durante os momentos de transição que geram estresse. Nossa, genial. Tipo, a hora do banho. A hora do banho, a hora de dormir. Esses momentos costumam ser gatilhos fortes para crises no TEA. Se os pais cantarem a música de despedida do dia antes de escovar os dentes, por exemplo, eles vão ativar aquela mesma via neural de segurança e calma que foi construída na aula. Isso é fascinante, cara. É meio que emprestar a mesma estrutura terapêutica para um ambiente caótico familiar. Os pais também podem usar os mesmos cartões visuais da aula colados na parede do quarto. Com certeza. E tem um ponto principal que o texto destaca. A orientação para o pai deve enfatizar muito o reforço positivo. Ah, isso é inegociável. A família precisa celebrar qualquer tentativa de vocalização, qualquer batida rítmica que a criança faça na mesa do jantar. O foco ali não é afinação ou corrigir a postura, é celebrar a iniciativa de tentar se comunicar. É a validação do esforço da criança. Quando a família aplica os mesmos ajustes de previsibilidade em casa e celebra essas microconquistas, as vias neurais criadas pela neuroplasticidade se solidificam muito, mas muito mais rápido. A casa e a sala de música passam a falar o mesmo idioma neurológico. Que é o idioma do encorajamento e da repetição segura. Então, o que tudo isso significa no panorama geral da nossa conversa? Significa que a musicalização, quando ela é despida daquele seu papel de showzinho e adaptada com o rigor científico, ela atua quase como uma prótese neurológica invisível. Exato, uma ferramenta invisível que transforma a vida. Ao entender as particularidades do autismo e da síndrome de Down, usar as metas SMART para não ficar no achismo, controlar o caos sensorial e criar essas rotinas previsíveis que a gente discutiu, nós não estamos só ensinando uma criança a tocar uma musiquinha. Nós estamos ensinando o cérebro dela a aprender. Sim, é criar as fundações da independência. É um processo que pega aquelas potencialidades que estão adormecidas e as transforma em pontes de concreto para a comunicação e para o movimento dela no mundo. E os efeitos práticos são inegáveis para quem trabalha com isso. A gente vê um aumento substancial do vocabulário, uma melhora gigantesca no tônus muscular lá da síndrome de Down. A memória de trabalho fica mais afiada. O corpo como um todo responde. E, principalmente, acontece uma redução massiva da ansiedade que vem desses ambientes que não são estruturados. Para qualquer pessoa que esteja nos acompanhando agora, seja um fonoaudiólogo, um professor ali do ensino fundamental, uma mãe ou apenas alguém interessado no potencial humano, a lógica por trás de tudo isso é muito transformadora. É de cair a ficha, né? Muito. Entender que o aprendizado só acontece quando você elimina a sobrecarga sensorial do ambiente e quando você decide focar fanaticamente naquilo que o outro já consegue fazer, em vez de ficar o tempo todo apontando o que ele não consegue. Olha, isso muda a forma como a gente ajuda qualquer ser humano a evoluir. É a mais pura manifestação da empatia estruturada em ciência, né? Com certeza. A gente analisou hoje como essa organização intencional de sons e ritmos é super capaz de pavimentar novos caminhos no cérebro de pessoas com um desenvolvimento atípico. Mas isso levanta uma questão meio inevitável para a gente pensar. Qual? Se a gente sabe que adaptar um ambiente, focar nas capacidades que já existem e usar a previsibilidade gera um sucesso de aprendizagem tão monumental assim, imagina se a gente aplicasse esse mesmo rigor compassivo para absolutamente todas as outras áreas da educação inclusiva. Nossa, é um paradigma totalmente novo. Pois é, fica a reflexão para quem está ouvindo. Como seriam as nossas escolas se a matemática, a geografia e as ciências fossem ensinadas com essa mesma flexibilidade sensorial e o mesmo foco inabalável no potencial humano que a gente encontra numa partitura musical adaptada?